quando uma alma se arrepende, né? Quando uma pessoa recebe a Jesus, né? É obra de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus, né? Porque o homem, ele fala assim, eu escolhi seguir Jesus. Mas a grande verdade é que se o Espírito Santo não fizer a obra da regeneração e da transformação, né? As pessoas ficam falando, eu quero Jesus, como na época de Cristo muitos falavam, eu quero, e seguiam, e na hora mesmo viravam as costas e abandonavam. Tem um versículo que eu sempre gosto de lembrar, está em Hebreus, no capítulo 10, né? Do 37, e eu queria ler para vocês. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha fé não tem, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Tem uma outra tradução que o versículo 39 diz assim: nós, porém, não somos daqueles que desistem. Não somos daqueles que recuam. Esta carta aqui foi escrita para o povo que era hebreu e que se converteu. Por isso que se chama carta aos hebreus. E eles vinham do judaísmo. E agora, se você olhar Hebreus, você vai ver que em todo tempo ele fala de Jesus como o Messias, ele fala de Jesus como o sumo sacerdote, ele fala do final em Jesus como o Salvador. Mas ele fala tudo a respeito de Jesus, do começo ao fim. Mas o que é mais importante aqui é que ele está falando que momentos difíceis iriam enfrentar. Eles iriam enfrentar. A grande verdade é que Jerusalém iria ainda ser sitiada, ser invadida pelo exército romano. E os momentos difíceis e de perseguições estavam por vir. Por isso que ele começa dizendo, espere aí, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Eles já tinham acabado de perder Jesus na cruz, e Jesus já tinha ascendido aos céus há pouco tempo, mas eles já estavam ansiosos pela redenção por causa dos momentos difíceis. E a Bíblia ela fala que o mesmo Jesus que um dia subiu aos céus, ele há de voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Primeiro os mortos vão ressuscitar e se encontrarão com o Senhor nos ares, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Essa é a nossa esperança. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos esperar de Deus somente nesta vida, porque se assim o fizermos, seremos os mais miseráveis dos homens. Verdade. Nós temos uma fé maior, que se com Ele aqui vivemos, também um dia com Ele nós reinaremos. Nós temos uma fé maior, que a vida não termina aqui, mas ela começa aqui e vai se realizar por toda a eternidade na presença do Senhor. E Ele disse, não desista, o justo viverá da fé, o justo viverá pela sua fé, um dia de cada vez. Falei muito para vocês esses dias, e uma das coisas que eu falei para vocês é que os momentos difíceis, eles vão começar a partir de agora. Muita coisa vocês vão ouvir, vai vir uma voz muitas vezes ao teu ouvido dizendo, olha, aquilo que você fez foi bobagem, não valeu a pena. Mas é hora de você centrar o teu pensamento em Deus, que te tirou de uma situação muito delicada, de problema, de vício, de tantas coisas, de pecado, e te transformou, e te regenerou. Então é hora de você se apegar nessa fé e dizer, não vou desistir, aleluia, não vou olhar para trás, não importa o que acontecer,
eu vou me apegar em Jesus. Glória a Deus. Coisa linda do céu. Se firme nessa palavra. O justo viverá da fé. Um dia de cada vez. Não ande ansioso para o que vai acontecer amanhã ou depois. Hoje levante e fale: Senhor, obrigado por este dia. Aleluia. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado que estou com saúde e posso te louvar e te adorar. Amanhã a Deus pertence. Faça a mesma coisa e viva na presença do Senhor. Eu quero que você não deixe de olhar para Jesus. Não se mire nos homens. Porque se você olhar para mim, se olhar para qualquer um dos pastores, você vai encontrar defeitos. Porque nós somos pessoas humanas, sujeitos às paixões e sujeitos aos defeitos que todo ser humano tem. Se nós também não nos firmarmos na graça e na esperança, nós também não vamos permanecer de pé. Mas eu quero que você nesta manhã coloque isso em seu coração. Eu não vou desistir, eu vou ser fiel, eu vou seguir a Jesus, eu vou olhar somente para Jesus. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Não vos lembreis das coisas passadas. Um dia o profeta Isaías falou isso ao povo de Israel que estava cativo na Babilônia. Eles estavam pensando assim: um dia Deus tirou o povo, nosso povo, do cativeiro do egípcio. Moisés foi lá e falou com o faraó e brigou com o faraó e nós saímos à marra lá do Egito. Entramos no Mar Vermelho e Deus deu livramento. Entramos no deserto e Deus deu livramento até chegarmos à terra prometida. Mas eu queria dizer para você que Isaías aí profetizou quando os babilônios estavam ainda oprimindo Israel no segundo cativeiro. E durante aquele período eles estavam sonhando com tudo aquilo que tinha feito Deus lá no começo. Eu não quero que você fique sonhando com o que Deus já fez na sua vida. Eu quero que você olhe para frente e veja o que Deus tem para fazer ainda mais por você. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente fica pensando no que já conquistou. O que eu conquistei, glória a Deus. Mas o que eu tenho para conquistar é muito maior do que tudo aquilo que Deus já me deu no passado. E aí ele falou: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Aleluia. Colocarei caminhos no deserto e rios no ermo. Eles estavam pensando que iam andar no deserto da mesma forma que andaram. Ficaram 40 anos peregrinando num caminho que era para fazer em 20 dias. Mas Deus diz: não, eu vou colocar um caminho. Se você olhar para Jesus, você não vai mais se perder. Você não vai ficar 40 anos procurando o caminho. Se você olhar para Jesus, você vai seguir em frente. Não lembreis das coisas passadas. Não considere as antigas. Hoje você vai descer as águas. E como eu já falei para vocês, quando o corpo descer a água, simplesmente está simbolizando a morte de uma nova vida. E quando vocês emergirem, simplesmente vocês vão estar ressuscitando para uma nova Glória vida. a Deus, aleluia. Se apegue nessa fé e continue seguindo a Jesus. Não desista, Celino. Muitas foram as lutas para você chegar aqui. Verdade. Mas não desista. Deus tem algo de maravilhoso. Rogério, pensou já muito de vez parar, né? Mas se segure firme, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, irmão, para que nós possamos comprar mais água, em nome de Jesus.